aqui é a Maju, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essas duas caixas organizadoras usando caixa de papelão. E eu espero muito que vocês gostem, então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou e compartilha com seus amigos, tá bom? Então sem enrolação, bora pro vídeo! Essas duas caixas aqui eu fiz organizadora, tá? Essa é azul, eu fiz com tecido, então tecido por fora e por dentro. Essa é azul e fiz essa rosinha, mesma coisa, tecido por fora e tecido por dentro, tá bom? Vou montar com vocês uma, tá? Aqui do lado eu tenho uma desmontada, eu acabei comprando as caixas, porque aí eu conseguia comprar do tamanho certinho, né? Largura, profundidade e altura, então eu comprei na internet. E aí você vai precisar da caixa do tamanho que você preferir, tá bom? Mas você não precisa necessariamente comprar as caixas, você pode achar em mercado, na rua, enfim, tá? Eu comprei porque eu quis todas padronizadas e que eu conseguisse colocar duas no espaço que eu tenho, tá? Essas caixas aqui eu vou usar pra organizar o meu guarda-roupa. Eu quis comprar tudo certinho pra que coubessem mais caixas e fosse numa altura boa, enfim, tá? E também você pode fazer caixa maior, caixa menor, idade da sua necessidade, tá bom? Então, eu vou começar montando a caixa aqui com vocês. Eu vou abaixar essas abas e assim fica. E aqui eu passo durex, tá bom? E essa parte de cima eu empurro pra dentro pra deixar ela mais reforçada nas laterais, tá? Eu vou passar durex aqui. Você pode usar durex ou então também fita crepe, tá? Eu vou usar o durex que é o que eu tenho fácil aqui e ele é mais grossinho. Ó, fica assim e assim. E agora a gente começa por fora. Eu tô usando cola branca, tá? Como se fosse aquela cola Cascorês, sabe? Só que essa aqui é outra marca. Tô usando também um potinho com um pouco de água, que eu vou colocar a cola aqui e misturar pra que ela fique mais líquida, sabe? Mais fácil de trabalhar. Então eu tenho um pincel aqui, um pouquinho de água. Tenho um rolinho aqui também, que é mais fácil pra espalhar a cola, pra ela ficar mais uniforme. Tesoura, estilete e também eu tô usando silicone líquido. Ajuda bastante, dependendo do lugar que você tiver que colar mais fácil. É como se fosse uma cola quente, só que essa aqui é fria e rápida de usar, tá bom? Então, o tecido você tem que medir também do tamanho da sua caixa. Procurei um tecido que a largura dele fosse o tamanho que eu ia precisar para envolver a caixa inteira e aí sobrar um pouquinho. E com esse tamanho aqui eu vou conseguir envolver a caixa inteira. E de dentro também é a mesma coisa. Deixei sobrar um pouquinho para fazer os acabamentos por dentro, para ficar bem bonitinho, tá bom? Esse tecido aqui que eu tô usando é algodão. E esse daqui, ele não estica, tá? Ele não pode esticar. E não é um tecido muito fino. Vou começar misturando a cola branca aqui na água. Esse meu tubo de cola aqui é de 500 gramas, tá? Eu já fiz 3 caixas, tá bom? Usando ela com o mesmo esquema de colocar um pouquinho de água pra ela ficar mais maleável. Misturei, ela tá líquida, mas não tá muito rala. Você pode deixar o acabamento tanto numa das laterais, como vocês podem deixar aqui na quina. Bom, então eu comecei colando o tecido numa das laterais, no meio. Como eu dei duas opções pra vocês, pra começar e encerrar o tecido tanto no meio de alguma lateral ou então em uma quina, eu decidi fazer no meio. É só você ajeitar bonitinho que fica centralizado. Fiz uma barrinha no tecido, então eu colei a parte que tava meio desfiada no avesso e depois eu joguei o tecido por cima e aí ficou um acabamento bonitinho. E vim passando cola. Eu gosto de pegar o pincel bem cheio de cola e espalhar pela caixa e depois vim com um rolinho espalhar direitinho a cola, como se fosse uma tinta, né, para ficar uniforme e não ficar mancha no tecido. A primeira caixa que eu fiz só com pincel e algumas partes ficaram com a cola bem grossa. E aí acabou marcando o tecido e não ficou bonito. Usando o rolo, fica tudo mais regular
e aí não mancha o tecido. Passando a cola e passando a mão. Eu gosto de passar na mão e esticando o tecido para que não fique nenhuma ruguinha, tá? E que ele cole bem em todos os lados. Lembrando também que é importante que você deixe a sobra de tecido para a parte de baixo da caixa. Então você coloca o tecido bem certinho na parte de cima e deixa sobrar na parte de baixo pra gente fazer um acabamento bem bonito embaixo. Quando eu terminei de dar a volta na caixa, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no começo pra colar o tecido. Fiz o acabamento na barrinha, né? Então, eu virei o tecido, colei pra que ficasse um acabamento melhor. Vocês conseguem entender aí no vídeo. E colei por cima do tecido que eu já tinha colado primeiro, pra ficar um acabamento bom e não desgrudar. E aí eu passei bastante cola e também reforcei com a cola de silicone fria. E aí eu já fui pro fundo da caixa, que é a sobra de tecido que a gente deixou, né, pro fundo. E aí você pode colar da forma que você preferir, se você quiser recortar os cantinhos, enfim. Eu gosto de colar como se a gente estivesse colando um papel de presente. Colo primeiro o comprimento da caixa, depois o que sobra nas laterais, eu faço um triângulo, colo o resto. Aí fica parecendo uma colagem de papel de presente nos cantinhos, sabe? Eu acho que fica bem bonito. Lembrando também que a gente vai colocar um outro acabamento em cima desse tecido, né, no fundo, tanto por fora quanto por dentro, para que fique mais reforçado e mais bonito também o acabamento. E agora é só fazer o acabamento da bordinha por fora e o tecido que vai por dentro. Então, você precisa do tecido que tem o mesmo tamanho da caixa e que também sobre como sobrou o de fora. Só que o de fora a gente colocou para baixo para fazer o acabamento na parte de baixo da caixa e esse a gente vai jogar todo para dentro da caixa e depois vai usar ele como acabamento do mesmo jeito que de fora. Vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Então, para começar e fazer essa bordinha que tem nas outras caixas com tecido branco, a gente vai colar o tecido como se fosse no avesso, deixando uns 2, 3 dedos da borda da caixa, tá? Como esse tecido que eu tô usando rosa tem os triângulos, eu uso eles como referência para tentar deixar tudo reto, tá bom? E aí, então eu deixo uns 2, 3 dedos da borda da caixa, colo o tecido branco no avesso, seguindo aí as linhas dos triângulos. Se você tiver um tecido liso, você tenta deixar o mais reto possível, tá bom? E aí você vai passando cola e vai grudando ele, dando uma apertadinha, tendo um pouco de paciência, porque essa parte pra mim foi um pouquinho mais complicada, porque esse tecido que eu tô usando ele é mais grosso, então ele acaba demorando mais pra grudar, e ele sendo mais grosso ele é mais pesado, então toda vez que eu virava a caixa, alguma partezinha ia descolando, então eu tinha que voltar, e acabei até usando a cola de silicone fria, que seca mais rápido, né, ela gruda mais e seca mais rápido. E aí eu passei a cola de silicone, passei a cola branca por cima, enfim, passei bastante cola pra grudar, porque no começo tava bem difícil, mas depois você pega o jeito e vai grudando, vai ficando mais fácil. E não esqueça de fazer os acabamentos também, que é a bordinha do tecido, como eu fiz um tecido colorido na parte de fora, tá bom? Ó, aqui eu tenho algumas caixas de sapato que eu vou abrindo elas e usando essa parte mais reta, tá? Como eu comentei, eu guardei algumas caixas de sapato para fazer os fundos das caixas, né, tanto de dentro como de fora. Então eu pego a parte mais reta da caixa, recorto, vejo, né, se cabe certinho na caixa e tal, se precisar eu recorto. E aí eu encapo ele com tecido. Como tem sobrado bastante tecido branco, eu tenho usado ele, mas você pode usar o mesmo tecido da parte de fora e o mesmo tecido da parte de dentro, fica ao seu critério. Depois eu colo essa parte de papelão no fundo com cola de silicone e cola branca. Bom, e depois que o tecido branco já estiver seco, que vai ser o tecido que você vai usar para fazer o acabamento de dentro da caixa, você pode vir puxando delicadamente e jogando o tecido para dentro. E depois você pode vir e colar o fundo por cima do tecido, tá? Ajeita direitinho para ficar tudo bonitinho. E aí você cola o fundo do mesmo jeito que eu fiz na parte de fora. Bom, gente, e aí fica assim, ó, o fundo e o fundo lá dentro. Aperta bem, deixa alguma coisa pesada dentro pra segurar bem esse fundo. E aí você pode
colocar o que você quiser aqui dentro. Fora fica muito bonito. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Vim aqui só pra mostrar pra vocês como que eu fiz. E vou mostrar também depois organizando as coisas, o que eu vou colocar dentro, mas aí fica para um outro vídeo, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam na casa de vocês. Se fizerem, não esqueçam de me marcar no Instagram, @diariodamaju, que eu vou adorar repostar, ver a caixa organizadora de vocês e a criatividade de vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar o que você achou, compartilhar com seus amigos e me siga no Instagram, tá bom? @diariodamaju. Então é isso de novo, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!